encontrava o povo de Israel na época que começa o novo escrito, seria Brit Hadashah, Novo Testamento. Para nós é Novo Testamento, porque a palavra seria Novo Pacto, no original está Novo Pacto, no grego. Aí, na tradução para a latina, ficou, Jerônimo traduziu a palavra pacto para testamento, e aí ficou para sempre, testamentum em latim ficou testamento para nós. Mas originalmente é Brit Hadashah. Brit Hadashah, esse é o nome original, que literalmente significa nova aliança, um novo pacto, nova aliança Hadashah, Brit Hadashah, tá? Quem lembra como se diz Antigo Testamento, ou como é conhecido o Antigo Testamento no hebraico? Quem lembra? Tanakh, isso, Tanakh. Então o Tanakh é o Antigo Testamento. Quando nós falamos em Tanakh, estamos falando da Torá, estamos falando dos profetas, Nevi'im, e Ketuvim. Ketuv é escrito em plural, Ketuvim seria escrito, salmos, provérbios, todos escritos. Tá bom? Então, a composição do Tanakh, que é o Antigo Testamento, é a Torá, que é o Pentateuco, profetas e escritos. Agora, Brit Hadashah, a nova aliança, já se considera Mateus, Marcos, Lucas e João, mas não é a aberração que eu vou falar aqui. Mateus, Marcos, Lucas e João ainda não está em si, profeticamente inserida, a Brit Hadashah, a nova aliança. Por quê? Quem pode me dizer o porquê? Aonde começa a nova aliança? Quem pode me dizer? Antes. Na cruz, na morte de Jesus. Aí começa a nova aliança. E o próprio Jesus, quando ele apresenta o cálice da Brit Hadashah, por isso que eu sempre separo, ceia é Antigo Testamento, ceia é a cultura judaica, ceia é o cordeiro com pães asmos, ceia é ervas amargas, ceia é tomar vinho também, ceia é toda o jantar em si. Quando ele cumpre como judeu a lei, ele cumpre como na tradição judaica a lei, diz, depois de haver ceado, tomou o pão e o cálice. E com esse cálice e esse pão ele faz um prelúdio e profeticamente ele anuncia a Brit Hadashah, a nova aliança. Ele diz, esse é o pão e esse é o cálice da nova aliança. Quem lembra disso? Sim. Leram isso já na Bíblia? Então, o pão e o cálice é a lembrança profética de que através da morte dele vem uma nova aliança. Então, o que acontece? No livro dos Atos, já estaria inserido na Brit Hadashah. Isso. A partir da morte de Cristo, e quando Jesus os retoma novamente, já eles estão embaixo da Brit Hadashah. Eles já estão com Jesus morrendo. Então, peraí. Então, quando nós vemos Mateus o escrito, por exemplo, de Lucas, da infância de Jesus, nós vemos o ministério de Jesus. Que tempo esse aí, se ainda não começou a nova aliança? Estamos aí no período interbíblico ainda. Porém, a teologia vai inserir desde Mateus para frente, porque já se tem como uma nova aliança os atos de Cristo. Está entendendo? Então, oficialmente, a nova aliança começa quando ele apresenta o cálice e o pão e diz, com isso vocês vão lembrar da minha morte. Ele morre, aí automaticamente começa a nova aliança. Isso é no final dos evangelhos. Todos os evangelhos relatam no final a morte de Jesus. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. Só no final. Não começa, a nova aliança começa com a morte de Jesus. Não.
todos, começa com o nascimento, o crescimento de Jesus, a infância, no caso de Lucas, apresentam o ministério, a tentação, o ministério de Jesus, até aí não tem nova aliança. Até aí não tem nova aliança revelada. Temos um judeu cumprindo a tradição judaica, sendo circuncidado ao 8º dia, crescendo na tradição judaica, começa a pegar com 30 anos, segundo a tradição judaica, um sacerdote só podia exercer o sacerdócio depois dos 30 anos, ele comprova-se a maturidade depois dos 30 anos. Que mais? Ele cumpre a lei, só que ele vê que está tudo errado, e ele prega e ensina a doutrina do reino de Deus. Ele cumpre a lei em todos os sentidos. E aí começa a grande confusão. Vamos mergulhar nessa glória do que é a Brit Hadashah, o Novo Testamento, tá bom? Vamos ver rapidinho aqui esse período chamado período interbíblico. Período interbíblico. Por que período interbíblico? Porque o cânon, aqui, termina com Malaquias, certo? Começa com Gênesis, Bereshit até Malaquias. Todos esses livros, que são 39 livros, o cânon se fecha aqui. Isso aqui é cânon judaico. É por isso que nós não aceitamos os livros apócrifos. São muito interessantes. Por exemplo, nós vamos falar um pouquinho dos Macabeus aqui. Quem já leu a Bíblia Católica sabe que lá tem o livro dos Macabeus. É história interessantíssima, verdadeira e inspiradora. Se você ler o livro de Macabeus, você vai ver que é história verdadeira. Não sei se alguém já leu o livro dos Macabeus na Bíblia Católica. Eu tenho a Bíblia Católica e está lá. É linda que conhecer a história dos Macabeus, só que essa história está entre o final de Malaquias e o Novo Testamento, que é a partir de Mateus, é escrito em Mateus. Então, foi inserido depois, na Idade Média. Então, nem judeu reconhece esses livros apócrifos, como Judite, Macabeus, Sabedoria, enfim, são livros extra. Então, Tobias, enfim. No cânon judaico, na escola rabínica, nunca será aceito outro livro a não ser o cânon de Gênesis até Malaquias. É por isso que nós seguimos essa tradição e, ao mesmo tempo, a crença que foi inspiração divina de Gênesis, com Moisés, até Malaquias. Acabou. O cânon termina ali. Muito bom. Só que aqui houve 400 anos de silêncio. Daqui começa para cá, 400 anos, esse período interbíblico. Israel continuou sendo Israel, os judeus continuaram sendo judeus na sua religiosidade. Só que aconteceu muita coisa, porque aqui já estava mau negócio, nessa sequência de anos que está aqui apresentada desde Gênesis até Malaquias, o povo de Israel fez coisas que desagradaram ao Senhor. O que aconteceu nesse período? Aqui nós temos relato de milhares de anos, desde a criação até o fechamento do ano, são milhares de anos, ao redor de 4.000 anos relatados aí. Então, queridos, muitos anos escritos e resumidos e compilados de uma forma sagrada, reconhecendo que foram inspiração divina. Aqui apenas nós temos ao redor de 100 anos, um século. Aqui na Brit Hadashah, na Nova Aliança, apenas um século relatado desde Mateus, o nascimento de Cristo, até pelo menos a revelação de João, na ilha de Pátimo, que vai anos 90 e vai se cumprir, se vão ver até pelo menos o primeiro século. Então, 100 anos comparado a milhares de anos, desde o início até aqui. Então, conclusão, há peso nisso aqui, muito forte, que não pode ser desprezado, certo? Outra coisa que eu quero salientar, uma coisa que acontece muitíssimo, é as pessoas querem dividir isso aqui. E querer dizer, isso é Antigo Testamento, vale para o Antigo Testamento. Não, isso é vale para o Novo Testamento, Não.
A palavra é uma só, a revelação é uma só, isso é uma sequência. O Israel já que vamos falar de Antigo e Novo, do Antigo Testamento, é o mesmo. Aqui Deus se cala, porque há coisas que aconteceram aqui, você sabe, uma delas são rebeliões, nós vamos falar sobre isso já já. E aqui não há mais revelação, mas o povo continua o mesmo propósito. E quando vem o judeu chamado Yeshua, que é o Messias, que não é reconhecido até hoje, continua a mesma direção, onde os judeus que o aceitam são os judeus que dão continuidade à promessa abraâmica. Essa mesma promessa continua até aqui, onde se abre o leque para os gentios. E essa graça abundante que estudamos em Romanos é dada a todos. Então, o que acontece? Isso não tem interrupção. Não, aqui não há revelação, não há escritos revelados. Porém, aqui nesse meio, homens santos, a prova maior que Deus ainda se manifestava, embora de uma forma bem restrita. Você pode ver a profetisa Ana e o Zacarias profetizando do próprio Jesus, e inclusive falando agora, posso descansar porque meus olhos viram o Messias. Então havia gente santa nessa época. Amém, queridos? Amém. Então o que aconteceu aqui? Em primeiro lugar, nós temos esse período interbíblico, ou intertestamentário, onde não há escritos, não há revelações proféticas escritas. E aqui diz, no ano de 586 a.C. foi levado o povo cativo à Babilônia. Então, primeira consequência que houve em Israel, qual a primeira consequência? Foi desviar-se da presença do Senhor. Nós sabemos que nessa altura, mais ou menos, houve o reinado do norte e o reinado do sul. O reinado do sul, que era Yahudá, que é Judá, que aqui capital é Jerusalém, e aqui no norte é Israel. Não é a mesma coisa? Não, legalmente, na essência é um povo só, mas está dividido. Aqui ficou Israel no norte, com a capital Samaria. Lembra que nós estudamos isso, que houve uma divisão entre Israel e Samaria? Quando se canta, chora Israel, Babilônia, não é teu lugar, está errado, porque Israel não foi para a Babilônia, foi Judá. Chora, ó Judá. Judá é cativo, Judá é assolado por Babilônia. Babilônia assola. E Israel, Samaria, aqui ó, Assíria. O poder assírio, o exército assírio. Ou seja, tanto se comportavam mal aqui embaixo como aqui em cima. Estavam competindo quem fazia maiores atrocidades, quem pulava mais carnaval. Aí, Jeová castigou o sul, castigou o norte. Se pelo menos os sulistas tivessem ficado na unção, já que estavam em Jerusalém, que nada. Sacrificaram até crianças. Fizeram coisas horripilantes. Em Israel, então, tem mais que cozinhar um filho para comer. Porque veio a maldição, veio a praga. Queridos, nós como nação temos que orar por essa terra, meu irmão. Como igreja temos que orar. Se alguém lembrar de orar por essa nação, por esse novo governo, por essa nova estrutura, precisamos clamar, porque há batalhas terríveis espirituais e há principados se voltando contra esta nação. E eu creio em nome de Jesus que a igreja vai se mover esse ano para clamar e buscar. Por quê? Porque desde os sacerdotes até o povo, o mais simples, todos se desviaram, não quiseram nem saber, seguiram outros deuses, fabricaram deuses, não conheciam o Senhor, e veio a destruição do templo, enfim. O que aconteceu aqui na Babilônia? Na Babilônia eles ficaram cativos, e ali começaram a tentar se reorganizar para poder voltar, e lógico, por permissão do Senhor. O próprio Ciro, Dário, todos esses homens foram usados para poder reestruturar novamente a nação israelita. E nessa perseguição para Israel, que Israel já vem sendo açoitada pelas nações, o que aconteceu? Houve uma dispersão aqui, o povo se espalhou, isso chamado de diáspora. A diáspora é expansão. Então, há uma diáspora desde o passado, quando
o povo de Israel devia estar assentado na terra prometida, abençoado, segundo a promessa de Abraão, Isaac e Jacó, mas o povo se move para o Egito. Fica no Egito, lógico, há fome na terra, Jacó traz a família para o Egito e começa a se espalhar o povo. Volta novamente para a terra prometida. Depois de muitos anos com Moisés, quando chegam na terra prometida, o que acontece? Israel se comporta mal novamente, tomam posse da terra, mas o povo se desvia, se espalham, vêm os inimigos, os filisteus, vem tanto inimigo que se levanta contra Israel, faz sofrer o povo de Israel, e novamente há diásporas, há repartições, como se diz, fugas a palavra certa me foge agora, expansão, a palavra certa de diáspora significa dispersões, as dispersões, e sempre Deus trazendo de volta ao povo, trazendo de volta, restituindo, reedificando novamente. Conclusão, com a Babilônia é o checkmate, por quê? Porque o Nabucodonosor fez questão de destruir a cidade santa. Fez questão de levar os utensílios. Imaginem levarem coisas consagradas ao Senhor, agora levadas para o bel prazer, as festas pagãs, para altares malignos, e realmente ficou complicado. Quando eles voltam novamente para restituir, na época de Esdras, Neemias, vem a ordem para eles voltarem novamente para reedificar. O povo chorava porque diz que a magnitude, a glória do primeiro templo era só saudosismo. Por quê? Porque nem se comparava o que estavam fazendo agora, investindo das ruínas para poder levantar novamente. Mas o Senhor prometeu uma coisa, diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Porque de uma certa forma, a segunda casa viu a glória de Yeshua, viu a glória do Senhor, embora esse templo novamente foi destruído e foi reconstituído, ou pelo menos em parte, foi reinaugurado e reconstituído por Herodes, chamado de Templo de Herodes. Então, nesse período interbíblico, aconteceu muita coisa. Temos impérios que vêm avançando. Lembra da estátua de Nabucodonosor? Gente, estou falando disso porque nós já estudamos isso, lembra? Primeiro é Babilônia, lembra? Depois da Babilônia vem a Grécia, o famoso Alexandre o Grande, um garoto de 20 anos de idade. Ele me domina toda a Europa praticamente. Esse cara não tinha navios, ou pelo menos tanque de guerra, não tinha poder bélico, mas era um jovem aguerrido. O pai dele, Filipe, o adestrou para a guerra e para conquistar, e lhe ensinou uma das características de Filipe, que ensinou o seu filho Alexandre, você é mais do que você imagina. Você pode mais do que você imagina, e você alcançará mais do que você imagina. E o Alexandre acreditou, ao ponto de ser chamado Alexandre o Grande. Viveu pouquíssimo tempo, viveu 30 anos mais ou menos. Só que dos 20 aos 30 anos ele dominou o planeta Terra. E nós não conseguimos nem ganhar nosso bairro para Jesus. Então, Alexandre levou a sério a conquista. Alexandre levou com tanta autoridade sua estratégia de guerra. Ele conta a história que ele praticamente nem dormia, porque ele só vivia projetando como avançar e como conquistar. Se adestrou na guerra, na técnica de guerra. Enfim, o próprio Napoleão, por uma parte, o toma como exemplo e se inspira em Alexandre o Grande, e Napoleão começa, com a mesma audácia, a conquistar países. Então, queridos, há um poder sobrenatural que vem dominando nesses poder sobrenatural, digo, porque pode ser até maligno, com permissão de Deus. Babilônia, Grécia, depois Grécia vem, Babilônia, Pérsia, depois vem Grécia, depois vem Roma. E Roma domina Alexandre Magno. Alexandre Magno, ele morre, aí se levanta o poder romano. O poder romano, ele era muito estratégico na força. Eram animais brutais. Eles guerreavam com três semanas de jejum, eram capazes de segurar na espada e eram capazes de guerrear em favor de Roma. Dormindo mal, não se alimentando, caminhadas de quilômetros absurdos, quilômetros e quilometragens absurdas, em jejum, eram capazes de ainda defender o poder de Roma,
eram uns animais praticamente possuídos pelo inimigo e com desejo de sangue, ver sangue derramado. A diversão do romano era ver sangue derramado. Inclusive, temos os circos romanos, onde a diversão, o cinema deles era ver gente sendo devorada por leões, sendo decapitada e atrocidade. O próprio Calígula, todo dia ele tinha que ver alguém sendo esfolado na sua frente, senão ele não dormia bem. Esse era Calígula. Diz que onde ele pisava não nascia grama, diz a lenda. Onde ele pisava não nascia grama, não nascia mais, secava e não nascia mais grama. Olha o teor de possessão demoníaca que havia nesses homens. Então eram poderes satânicos. É por isso que quando alguém me diz igreja apostólica romana, o sangue de Jesus tem poder. Sai para lá. A igreja nunca vai ser romana porque isso é um poder satânico. A igreja não pode ser romana. Estou brincando com o sinal da cruz porque isso aí é imposição romana. Então nós não podemos aceitar o império romano em nossa vida. O que aconteceu? Está aqui a divisão do período interbíblico. Primeiro, o persa que derrotou o babilônico. Aí vem a Grécia com Alexandre o Grande. Aí o período macabeu. Por que é chamado de macabeu? Macabeu. A palavra Macabe significa literalmente martelo. Martelo. Por quê? Porque Roma, como estava dominou a Palestina e dominou Israel. Dominaram Israel, primeiro foi a Grécia, e a Grécia se infiltrou até o tutano de todos os lugares que eles adentraram, tanto na Europa como na própria Palestina, ao ponto de ninguém depois conseguir tirar o idioma grego, nem os romanos conseguiram implantar a sua língua latina. Ela vem a morrer, é uma língua extinta hoje em dia. Originou outras línguas, como português, espanhol, italiano e tal, mas ela em si morreu. Por quê? Porque não teve como combater o poder intelectual que havia no idioma grego. Esses são potestades, sabia disso? Babilônia, por exemplo, é o poder da feitiçaria, é o poder do ocultismo, é o poder tudo que significa místico. Esse é um demônio que atua, e às vezes entra na igreja. Poder da Babilônia. Tudo que você vê hoje em dia, festa de Natal, de São João, de Carnaval, tudo isso é Babilônia. Segundo, vem Medos e Persas. Medos e Persas é o poder do dinheiro. Os persas é o poder o amor ao dinheiro, a ganância, tudo que se refere ao material, materialismo em si. Aí vem a Grécia, intelectualismo. Esse é um demônio. Você sabia que tem muita gente intelectual que hoje em dia não acredita em Deus? Esse demônio está nas faculdades, está em ideologias marxistas, leninistas, comunistas, petistas. Fuja disso. Isso é demônio. Digo abertamente, é demônio. É demônio. Nada contra a pessoa, nada não. Estou falando de ideologias satânicas. Quem queira entender isso ou não, isso é demônio intelectualismo. O diabo trabalha na mente. Onde eu moro, na avenida onde eu moro, está a igreja e tal, mais para frente tem uma faculdade, e uma faculdade chamada Unesp, que é do Estado. E chegam vans do interior trazendo meninas lindas. E uma vizinha nos disse: pastor, você precisa orar aqui. De fato, estamos orando e clamando. Porque, olha, vem famílias de bem, trazendo meninas lindas, com uma linha, tudo, sabe, são patricinhas, passaram no vestibular na Unesp e vêm do interior para ficar em colônias, em repúblicas, para dormir. E o que acontece? Quando chegam lá, diz que é uma semana para elas virarem, desculpe a palavra, para virarem vadias. Uma semana. Pastor, é uma semana. Estão fumando maconha, estão indo para os motéis da vida, quando não estão tendo relações dentro da própria faculdade, descabeladas, já se tatuam. É uma coisa assim aberrante, pastor. E é uma mulher que nem crente é. Os menininhos chegam todos bonitinhos, arrumadinhos, mas a média é uma semana, para eles se desvirtuarem e entrarem no intelecto. É um demônio que parece que entra, pastor. É a pessoa falando. Parece que entra na mente
e transtorna a pessoa. E já viram esquerdistas, já viram marxistas, já viram promovidos por essa potestade maligna que trabalha com esse principado greco-latino que está aqui trabalhando e tentando fazer a cabeça. Por quê? Porque é bom estudar, mas o intelectualismo cegou muita gente. Eu vou lhe falar, esses homens como Marx, como Lenin, o próprio da teoria da evolução, Darwin, esse cara é teólogo. Então, meu irmão, não estude teologia não, meu irmão, estude a palavra de Deus, senão você vai ficar doido. Eu já vi muito teólogo ficar doido, eu já vi muito teólogo aí que blasfema hoje em dia, blasfema, perdeu a graça, perdeu a virtude, perdeu a essência, perdeu tudo, por quê? Porque ficaram nessa podridão do que é o intelectualismo, querer intelectualizar a excelência da palavra de Deus, a pior tolice que tem, sabe por quê? Porque a palavra é revelação pura, e ela não se entende por intelectualismo. Por isso Paulo falava, eu não vim para vocês, não vim pregar com sabedoria humana, porque os gregos tinham isso. Quanto mais intelectual, quanto mais filósofo quanto mais teorias ele tem, mais erudito ele for, ganhou a clã ali no Europa, onde queiram implantar qualquer tipo de tese, com suas logias. Mas Paulo diz, eu vim com o poder de Deus, poder para transformar. Então, querido, isso está nas faculdades, são poderes malignos. Isso atuou naquela época. Há escritos extra-bíblicos, não saliento, tentando ser modelo de fé para nós, mas como riqueza histórica, onde rabinos contam de que do lado do templo, do lado das sinagogas, os gregos fizeram jogos paraolímpicos, jogos olímpicos, paraolímpicos é paraplégico, pessoas especiais. E o que acontece? Diz que ele cansou de ver, rabinos, entre muitos famosos aí escreviam naquela época, entre eles está o próprio Flávio Josefo, e diz que ele lamentava ver como esses meninos que outrora caminhavam para Bet Madrash, que é a casa de ensino judaico, agora indo para o campo das Olimpíadas fazerem exercícios consagrados aos deuses. E eu lhe digo, as Olimpíadas é a maior macumbaria oficialmente de céu aberto, sabia disso? Isso é uma consagração pura a deuses pagãos do Olimpo. É lógico que a gente pode fazer esporte e tudo mais, não vamos radicalizar. Senão, mas não entre nessa onda olímpica, porque o Olimpo é o caldeirão dos deuses pagãos, satânicos. Quem entende sobre isso? Então, cuidado com esse negócio de... Sim. Atos. A origem. Então, há alguém por trás disso, que parece tão normal. Então, temos que tomar cuidado com essas condecorações, com essas medalhas e toda aquela euforia de quem é o melhor, ou subir no pedestal a alguém. Isso tem uma simbologia terrível. Cuidado. Eu já vi muito jovem se empenhar tanto nisso. Falei, cuidado, acabou desviando da fé. Então, queridos, hoje em dia temos que estar vacinados com isso. Agora, Roma vem com o poder da malignidade, da violência, do derramar de sangue, o poder bélico. O que nós vemos hoje em dia é esse poder maligno. Então, nesse período intertestamentário, o que acontece? Os Macabe é martelo. Os romanos, como eles tinham poder, a espada tinha um poder bélico, tiraram dos camponeses, dos guerreiros, dos lutadores, dos defensores da fé judaica, tiraram as armas, proibiram eles fazerem espadas, a profissão de ferreiro foi tirada. Isso já vem de um costume antigo, inclusive, quando os filisteus governaram Israel, diz que proibiram. Está escrito em Samuel, se não me engano. Proibiram o povo fazer machados e espada. Diz que para um camponês amolar a sua enxada, tinha que viajar até a Filícia para pedir para amolar a enxada. Olha que coisa absurda. Boa. Não, olha aí. Esse espírito maligno quer desarmar o povo. Então, o povo não armado é uma conveniência, porque aí impõe regras. Conclusão, isso já está escrito na Bíblia, gente. Aconteceu com o período Macabe. Só que os macabeus,
Yahudá Maccabi na liderança, Yahudá Maccabi, que seria Judas Macabeus em português, Judas Macabeu, Judas Macabeu, esse Judas Macabeu era um construtor, era um pedreiro, que com a autoridade das ferramentas, o que eles pegaram? Pegaram martelos, pegaram prumo, pegaram ferramentas para lutar, e Deus os revestiu de tanta unção. Por quê? Porque a imundície de um camarada chamado Antíoco Epifânio, esse endemoniado, chegou ao ponto de profanar o templo, tirou todos os utensílios, todos os cultos, proibiu o culto em Israel, em Jerusalém, tirou tudo, trouxe um porco e sacrificou um porco no altar de Deus, profanou o templo, e há relatos que o povo passava, tudo pela desobediência, passava e lá dentro estava se fazendo, dentro do templo, desculpe a palavra também, um bacanal de orgias, onde música pagã e adoração a outros deuses. Imagine a dor dos judeus vendo o santo templo sendo profanado dessa forma, onde um porco, literalmente uma porca, é sacrificada. Então, o que acontece? Isso começou a irar, a subir para o sangue dos macabeus. Os macabeus começaram a se organizar, começaram a conspirar, começaram a se revoltar, começaram nesse período interbíblico, a se levantar. E o que acontece? Eles vêm e se armam e derrotam. Deus deu uma unção, isso não está na Bíblia, mas é escrito essa bíblico. Dá uma unção de um macabeu, era capaz de matar 1000, era capaz de matar 1000 com a autoridade do Senhor. Como acontecia isso? Milagre. Deus começou a dar essa unção e derrotaram os inimigos. Martelado para tudo quanto é lado. Conclusão. O que acontece? É restituído o culto. Antíoco Epifânio é derrotado e é restituído o culto. Tudo isso naquele período interbíblico entre Malaquias, são 400 anos. É restituído o culto. O que acontece quando os sacerdotes choram e entram para o templo, começam literalmente a lavar o templo. Eles traziam água das fontes. A história é muito linda, gente. Quem puder ler livros... Os Macabeus, lê Macabeus. Lê também relatos de Flávio José. Eles lavam literalmente o templo e começam a cantar. E o que acontece? Aí, durante a noite, faltava luz, durante a noite havia vigílias, e o povo subia cantando para o templo com lamparinas. Por isso é chamada Festa das Luzes. E era inverno, gente. Era inverno. A Regiane está aqui. Era inverno, e o povo está com muito frio. Só que justamente no inverno em Israel, onde se produz o melhor azeite, as azeitonas verdes se produzem no mês de Quisleu, que é outubro e novembro, que é onde se celebra Hanukkah, que é frio, muito frio. E eles traziam azeite batido e traziam azeite. E o que aconteceu? De repente, acharam alguns utensílios, entre eles acharam a menorá. E no meio dessa bagunça toda, sabe que acharam uma vasilha de azeite que equivalia a um dia de iluminação da menorá. E aconteceu um milagre, diz a história. Eles acham esse azeite, consagram ao Senhor e lhe dizem: Senhor, se tu te agradas de nós, se nós pecamos e de fato hoje estamos arrependidos, o Senhor nos perdoa e o Senhor nos restaura, opera um milagre, queremos ver milagres, queremos ver a tua mão operando. E o que aconteceu? Aquela vasilha de azeite achada e guardada pelo sacerdote daquele tempo passado é colocada na menorá e ela dura literalmente 8 dias. Era para durar um dia e dura 8 dias, que é o tempo da festa de Hanukkah. A festa de Hanukkah é instituída aqui. Hanukkah, que significa dedicação. Dedicação. Aí o que acontece? Esse processo de Hanukkah não é somente dedicar. Dedicação significa limpeza, significa santificação, significa perdão, significa pureza, significa abrir mão de coisas malignas. Isso para nós até é válido, porque nós precisamos de um Hanukkah espiritualmente na nossa vida. E o azeite dura 8 dias.
Vocês vão ver hoje em dia o candelabro normal, que é o que é instituído por Deus no Êxodo, no Antigo Testamento, que é esse aqui. São 7 hastes, certo? 7 hastes. Mas o de Hanukkah, ele tem 9 hastes. Por quê? Vou explicar. Inclusive, essa aqui se salienta mais. São 1, 2, 3 e 4. Então, o que eles fazem agora? Vou explicar isso aqui. Isso eu sempre expliquei que essa menorá significa a Shevá, que é perfeição, são 7 hastes, a central é Cristo, 3 e 3 dá 6, então 3, 3, 6, 6 é número de homem inserido em Yeshua, nós formamos Shevá, estamos enxertados em Cristo, Cristo é o centro. Inclusive, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Jesus é Dalet, ele é a porta que nos dá acesso à glória sobrenatural de Deus. Isso é instituição já na Torá, tá? Em Êxodo você pode procurar a instituição dessa menorá. Mas o que eles fizeram? Eles fizeram uma nova menorá, não é direção bíblica, mas eles fizeram uma nova menorá em homenagem a Hanukkah. Aí eles contaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E essa aqui, colocaram, a nona, era uma lâmpada chamada Shamash. 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 O que significa Shamash? É lindo também isso aqui, gente. É história judaica, mas é necessário salientar. Essa lamparina não conta. Eles dizem, ela não tem 9 hastes, ela tem 9 hastes, mas tem 8 lâmpadas, porque essa aqui não conta, porque essa, na verdade, nunca se apagou. Shamash, o que é? Eles falam que Shamash é a lâmpada da fé, que está dentro do coração de cada judeu, de cada um que acredita em Deus. Se você procura em Provérbios 20, 27, vê lá o que está escrito, é um versículo muito bonito em relação a isso aqui. Quem achar pode ler. 20, 27. E aí é uma revelação judaica muito preciosa. Eles falam que o Shamash é essa lamparina que não se apaga. Ou seja, você pode passar por provas, lutas, você pode até se afastar. Você pode... O que diz? O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha tudo mais íntimo do seu ser. Olha, é engraçado aqui, não diz o Espírito de Deus, diz é o Espírito do homem, porque o Ruach é o sopro de Deus, e aí forma o Nefesh, que é a alma, o espírito da pessoa, e o Shamash, o que é? É a lâmpada que não se apaga dentro de você. Deus entra, o Shamash é a lâmpada que entra dentro de você e começa a sondar você por dentro, e vê o que está de errado. Por isso diz, é a lâmpada de Deus para sondar o homem, para ver o homem por dentro. Então, os judeus podem desobedecer, podem ser torturados, podem ser, talvez, levados para muitos lugares cativos, mas eles têm uma garantia, que o Shamash nunca se apaga. Eles têm a chance que eles vão ser restituídos. Isso tem um princípio lindo, porque eu creio que sempre Deus poderá restaurar o seu povo. Perdão, poderá restaurar o seu povo. Quando essa lâmpada de fato brilha no seu coração, meu irmão, não estou justificando e fazendo apologia para alguém se desviar, mas olha, quando esta lâmpada está acesa, meu irmão, a chance de voltar. Há um pastor que perguntaram, quando você... Ele disse que ele estava traficando no mundo e ele estava lá, porque ele vive, estava traficando, posso? Ele fala, cidadão, tu não está desviado, tu não está traficando, você está cantando porque ele vive. Fala assim, o diabo tem o meu corpo, mas não tem o meu espírito. Boa resposta. O diabo tem o meu corpo, pode até ter o meu intelecto, mas não tem meu espírito do Senhor. Sabe por quê? Porque meu espírito sempre vai louvar a Deus. Eu sei que eu estou errando, estou pecando, estou aqui sendo safado, sem vergonha, mas meu espírito é do Senhor, Ele já me lavou, me redimiu. Eu que estou teimado, eu sei que vou sofrer, mas vou me converter uma hora, vou voltar para Jesus. Isso pode acontecer ou não? Pode. Alguém que está lá no mundão pode voltar. Boa, eu chamasse, sonda, meu Deus. Joga dentro de mim a tua lâmpada para ser restituído. Bom, nesse processo aqui, estamos avançando rápido na história, mas o que acontece? Se volta novamente
a cultuar a Deus. Os cânticos começam a acontecer no inverno, sobe todo mundo. Imagine aquela noite escura de inverno, todo mundo com uma lâmpada, com uma lamparina. A festa das luzes é chamada, Hanukkah. E todo mundo cantando, louvando ao Senhor, agora cantando, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Oh, sonda-me, Senhor, sei lá, que louvores cantavam, mas louvores, principalmente são salmos. E subiram para Jerusalém, e no templo diz que, como não havia sacerdote, não havia levita, não havia ninguém para cuidar do azeite, o povo se encarregou de trazer azeite, e o povo se encarregou de iluminar o templo com as lamparinas de cada um. E se uniram em fé, e graças a Deus, voltou novamente o povo a dizimar, voltou novamente a trazer oferendas, voltaram novamente, e houve uma restituição para a glória de Deus, amém? Só que nesse processo, meu Deus, Israel é Israel, não tem ninguém como Israel. O que acontece? Nesse período, o que aconteceu? Vira aí para a página número 5. Esse poder, bom, já falamos do poder de Roma, todo o domínio ali, a cultura grega também, já falei agora, já dei a pincelada. Aí vemos a própria religião judaica na página 6. Aí começam a acontecer algumas coisas em Israel. Que coisas acontecem? Começa como o povo voltou da Babilônia, voltou da Síria, voltou dos cativeiros, eles vieram com algumas manias. Voltaram à fé judaica, porém vieram com manias, vieram com ideias novas, vieram com sofismas. E aí que começam a surgirem as sinagogas, porque já talvez o templo, naquele tempo da Babilônia, não conseguiam congregar, não conseguiam estar adorando no templo, então começaram a se juntar em lugares pequenos para se reunir. E aí começaram a criar clãs. Aí surgem depois os fariseus, os saduceus, surgem os escribas que já estavam atuando antigamente, mas agora começam a ser... O escriba tinha a função de escrever e ter revelações, ou traduzir papiros, mas virou uma seita. Sabe o que aconteceu com a fé judaica? Começaram as denominações a aparecer. Quem está entendendo? Começaram facções, essas são as palavras certas, as facções começaram a aparecer. Querido, a igreja aconteceu isso também. Quer ver o mal da igreja? Lógico que hoje em dia se secularizou tanto isso de facções dentro da igreja, que hoje em dia, legalmente, você precisa ter um CNPJ e essa congregação é reconhecida como pessoa jurídica, mas não é a lei que influenciou a igreja para fazer isso, é a igreja que influenciou a lei. Ou seja, surgiu tanta denominação, tanto denominacionalismo, tanto sectarismo, tanta divisão de metodista, de wesleyano, de presbiteriano, de anglicano, de batista, de tudo que você pentecostal. Então, meu irmão, a igreja que vai para o céu, a igreja que subiu, a igreja que glorificou, a igreja da penteca, não sei de onde, mas é tanta igreja que hoje em dia, perante essa bagunça, tem que haver uma legalização para funcionar como CNPJ. Repito, não é a lei que influenciou a igreja para fazer isso, é a igreja que influenciou a lei. Lógico, hoje temos que ter uma congregação com uma legalidade funcional, que seria um CNPJ. Porém, a igreja precisa entender que a igreja é a igreja. A igreja precisa entender que ela é o corpo místico de Cristo na terra. A igreja precisa entender que nós estamos embaixo de uma unção de glória e revelação do reino de Deus e sua justiça, e o demais é acrescentamento. A igreja precisa entender que não existe igreja A, B, C, D, a igreja é uma só. E precisamos viver essa unidade em Cristo Jesus. E qual é o problema de Israel até hoje? É viver em unidade. Esse é um problema sério, sabe por quê? Porque o próprio Jesus, a única coisa que ele pediu no Getsemane, qual foi? Só pediu uma coisa: que eles sejam um. Capítulo 17 de João.
que eles sejam, não pediu que eles falem em línguas, Senhor, que eles rodopiem a noite inteira. Ele não falou, Senhor, que eles profetizem, Senhor, que eles evangelizem. Não, ele falou que eles sejam, só te peço uma coisa, porque eu sei a crise que está e a crise que virá, que eles sejam um. Eu estava falando nesses dias, ministrando, e falei assim, no capítulo 1, Deus fez a terra, foi bom, tudo era bom, a natureza foi bom, os animais foi bom, fez o sol, bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom. Quando fez o homem, muito bom. Só que no capítulo 2, versículo 17 diz, não é bom. É um paradoxo, não é um paradoxo? Tudo é bom, 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 muito bom, e depois no capítulo 2 já diz, não é bom. Mas não é bom que o homem será só. Isso, lógico, uma disjuntora perfeita. Sempre digo que a minha esposa, a sua esposa é uma fiel adjuntora, que te ajudará nos problemas mais difíceis, que você nunca teria se não tivesse casado. Mas olha, o que acontece? Ela vai te ajudar nesses problemas. Agora, não, estou falando verdade, gente. Agora, preste atenção. Paulo diz, não que problema não se case, mas que vale a pena, vale a pena. Agora, preste atenção. O Senhor diz assim, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Mas não é somente em relação à mulher, a disjuntora, mas não é bom que nós andemos sozinhos. Nós precisamos viver unidade. A igreja precisa viver unidade. Só que nesse período interbíblico já estava tudo dividido. Tudo raiz judaica, os saduceus. Outro eram os fariseus. Os escribas, que já se formaram como seita. E até Jesus, quando os nomeava, falava, ai de vós, fariseus e escribas e fariseus. Ou seja, eu separava. Por quê? Porque eles estavam peritos em dividir, em dizer, faça do nosso jeito e acabou. Você fazendo segundo o paradigma da nossa denominação, você vai alcançar a Deus. Os saduceus falavam, não há ressurreição. E quantas vezes entre saduceus e fariseus e escribas vieram até Jesus para confrontá-lo. E Jesus tinha que ter muita graça e unção para poder sair dessa raça. Então, as sinagogas começam a ser implantadas para poder resgatar a fé cristã, só que isso traz um mal também, porque de fato as sinagogas começam a perder a essência da unidade, porque antigamente onde se reuniam? Plenamente no templo, no templo se congregavam e adoravam ao Senhor. Não estou dizendo que não daria certo a questão de espalhar a fé judaica, a ideia era boa, mas se perdeu porque esqueceram o templo. Amém ou não? Muita gente não entende que a igreja diz que estava nas casas e no templo. Congregavam no templo nas festas fixas. Quem morava distante só ia para Jerusalém. Sim, subiam para Jerusalém. Não, a sinagoga já vem de longo tempo. Desde a Babilônia já começam essas congregações a serem implantadas, principalmente para manter a fé cristã. Mas o que acontece? O templo era, vamos falar assim, era o ápice, todo mundo tinha que estar juntos, congregando. Ou seja, muitos prosélitos, muita gente que professava essa fé santa, não viu como uma prioridade estar no templo. Nem todo mundo subia ao templo, nem todo mundo viajava. Nós vemos judeus em Roma. Será que todos subiam ao templo? Será que todo mundo tinha essa virtude de estar congregando em conjunto? Então, lamentavelmente, acontece isso, quando se perde a essência, se perde esse foco. A sinagoga vem de algum tempo atrás. Exatamente. Você vai fazer, nós trabalhamos com visão celular, vai fazer só célula e deixa o povo tranquilo. Aí, não, fiquei lá em casa na célula. Você vai arrumar a guerra deixa para lá. É um negócio seríssimo, porque eu já tive problema assim. E lideranças que falam, não, aqui você estando aqui, você está bem alimentado, está bem suprido. Eu tive que cortar esse vínculo, porque alguém estava se apossando de algo que estava desvinculado do templo. É nas casas e no templo. Esse é o propósito. Casa, a congregação maior se destaca com excelência em relação ao trabalho que, logicamente, é feito com dedicação.
A conversão de não-judeus a judaísmo. Muita gente começa a aceitar a fé cristã. Tá bom? Aí vem a versão Septuaginta, nesse processo também, em 250 a.C. Quem lembra o que é a Septuaginta? Quem lembra aí? Pode falar. Usados para traduzir originais do hebraico para o grego. Ptolomeu Filadelfo é o maluco que queria colocar um exemplar na sua grande biblioteca em Alexandria. O período ptolomaico, que bagunça é essa? Tem o período dos faraós. E os Ptolomeus eram reis, eram faraós também, só que do Egito. Tem vários períodos, período ptolomaico, período de faraós, aí tem vários faraós, Ramsés, vocês vão ver na sequência dos faraós. Aí veio o período ptolomaico, onde veio o Ptolomeu I, Ptolomeu II, e vem a sequência. Então esse Ptolomeu Filadelfo, ele em Alexandria, que Alexandre o Grande já tinha estabelecido no Egito como capital, inclusive era um porto suntuoso, era algo fastoso, tinha um farol enorme que depois foi destruído por terremotos. O que acontece? Ele vem e se estabelece ali em Alexandria, e aí os Ptolomeus no Egito levantam uma estrutura para querer governar e dominar territórios. E ali em Alexandria, o Ptolomeu Filadelfo tinha uma grande biblioteca e veio a ordem para trazerem escribas para estarem traduzindo. E, de fato, em 72 dias eles me traduzem do hebraico para o grego as Sagradas Escrituras. Só o Antigo Testamento não existia, o Novo Testamento ainda. Então, eles traduzem a Torá e aí surge a primeira versão em grego. Uma vez chegando as Escrituras no grego, aí sim, meu irmão, se espalha a fé judaica. Muitos gregos começam a aceitar o Deus de Abraão. Maravilhoso. Nesse período grego, no intelectualismo, ajudou a questão de muitos aceitarem. Só que também já não era uma fé genuína judaica, já vinha adulterada. Por isso que no tempo de Jesus você vê muita bagunça, você vê muito judeu, você vê muito rabino, você vê muito, inclusive o sumo sacerdote, endemoniado, literalmente endemoniado. Endemoniado para crucificar Jesus, esse cara está todo endemoniado. Então, esses homens estavam fora de si, não viviam a fé judaica. O próprio Jesus falou assim, ele fala, nós somos filhos de Abraão. Falou, o Pai pode levantar dessas pedras filhos de Abraão. Porque se você fosse filhos de Abraão, vocês iam entender quem eu sou. Você nunca, ele está querendo dizer, se vocês estivessem vivendo a fé genuína de Abraão, a fé que se pregou e se viveu naquele tempo e está no nosso meio, vocês iriam saber quem está falando com vocês. E pegavam pedra para apedrejá-lo, né? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam as atitudes de Abraão. Com certeza. E estava salientando que a fé judaica deles estava adulterada e eles estavam fora da presença do Senhor. Mas tudo cooperava para que Jesus fosse a nova aliança. A nova aliança é na cruz. Tudo aponta a um Jesus caminhando para a cruz. Eu sempre digo, a caminhada nossa é para a cruz também. A nova aliança consiste em cruz. Não existe nova aliança nem evangelho sem cruz. Você lembra quando Jesus chamou a Pedro de Satanás? Quem lembra? E chamou a Judas de amigo. Que antítese. Por quê? Porque o Pedro estava convidando Jesus para não ir para a cruz. E o Judas, quando está levando os soldados para a cruz, está dizendo amigo. Ele está querendo dizer algo. Não é que o Judas era amigo, é lógico que é inimigo. Ele está querendo dizer, meu irmão, toda pessoa pode ser muito amiga, se ela te desvia da cruz, é inimigo. E toda pessoa, por muito inimigo que seja, se ela te faz orar e jejuar, louva a Deus por essa pessoa, porque ela está te levando para a cruz. Quem entendeu? Então eu preciso saber, meu irmão, por isso ele diz, louve a Deus pelos inimigos. Amigo, pode vir, amigo. Eu sei que tu não presta, eu sei que tu é filho de Satanás, mas amigo, pode vir. Com um beijo você me entrega, não tem problema, pode beijar. Amigo.
Ele não estava sendo irônico. Ele está dizendo que me leva para a cruz, está cumprindo o propósito do Pai. Agora que ele me diz, sai da cruz. Não vai para a cruz, não, isso vai doer muito. Sai daqui, Satanás. Agora preste atenção. Quantas são as pessoas que hoje em dia te querem tirar da cruz? Quantas são as pessoas hoje em dia que te dizem, você vai de novo para a igreja? Mas você não foi ontem? De novo? Que negócio é de novo? Está falando desse Jesus? Você é fanático. Todo domingo você é fanático, Benito. Você está virando fanático. Cuidado para não virar fanático, hein? Cuidado para não ficar doido. Cuidado que essa pessoa pode, não pense em ninguém, tá? Não pense em ninguém, mas cuidado porque essa pessoa pode estar sendo usada por Satanás. Ela está sendo muito amigo. Mas é necessário falar, sai da minha frente, Satanás. Eu acho que o Pedrinho não falou mais nada. Agora tem gente que vai se levantar contra você, vai te odiar. Mas se você fizer bem a leitura da permissão de Deus, você vai falar, glória a Deus por essa pessoa, porque ela me faz jejuar. Graças a Deus por essa pessoa, sabe por quê? Porque ela me faz chorar. Graças a Deus por essa pessoa, porque essa pessoa me faz orar horas e horas. E toda vez que aparece essa pessoa, me sobe um negócio assim, eu digo, o sangue de Jesus tem poder, me leva para a cruz, Jesus, me leva para a cruz, me leva para a cruz. Então essa pessoa é a que me leva para a cruz. E o amiguinho te diz, larga essa cruz para lá, que vai para o monte de novo, abestalhado, você é louco. Aí não, você está virando fanático. Você vai jejuar de novo, você é um maluco? Não, para com isso, Natana, vai desfrutar a vida, vai, vamos passear um pouco. Então, eu preciso entender isso. A nova aliança é uma caminhada até a cruz. A nova aliança é trazer o povo de Israel para que conheça a nova aliança, porque a nova aliança é para o povo de Israel, e lógico, e para toda a humanidade, porque desde Abraão em ti serão benditas todas as nações da terra, só que o povo judeu não cumpriu isso. Tá ok? Então, nós precisamos ter a certeza de que no tempo de Jesus, o povo estava totalmente fora de contexto, não entendeu. Embora muitos entenderam, muitos não souberam traduzir o que ele pregava. O próprio Sinédrio, que era o corpo docente, vamos falar assim, que julgava segundo os preceitos da lei, foi capaz de quebrar suas regras e condenar o próprio Jesus. Se você ver na página 7, você vai ver aqui, ó, os escribas, os fariseus, os saduceus, todas essas denominações que surgiram da grande eclésia judaica, que o Senhor nos cubra com o seu sangue. Quando eu chego em algum lugar, me dizem, você é de onde? Me querendo perguntar, de que igreja? Eu estive numa igreja esse fim de semana, de onde você é? Falei, do céu. Do céu. Não, mas onde você congrega? Eu congrego na presença do Altíssimo. Onde mais? Vou congregar. Não, qual é o nome da sua igreja? Natanael. Eu sou a igreja. Natanael é engraçado. Ah, entendi. Você quer saber qual é o nome da minha denominação? Não vou te falar, porque isso não importa. Amém. Entendi. Então voltando. É lógico que não precisa ser tão radical e chato como eu, porém, é verdade, isso vou fazer agora, confirmo. Mas olha, vamos ver um pouco mais o reino, porque o reino dos céus foi trazido nesse período interbíblico, foi o próprio Yeshua que trouxe isso para resgatar o seu propósito. Amém? Vamos tomar uma água, um cafezinho e voltamos já para começar a Brit Hadashah.